Olá, pessoal, dando continuidade à nossa disciplina de comportamento organizacional, iremos discutir na unidade 2 a relação entre pessoas e as estruturas organizacionais. Subdividimos essa unidade em comportamento do indivíduo nas organizações e autoridade e liderança. Nós sabemos que dentro das instituições, a maneira como o indivíduo ele interage vai determinar os resultados, como já visualizamos isso, discutimos isso na unidade 1. Iremos discutir inicialmente sobre a burocracia e alguns aspectos disfuncionais que estão relacionados a esse modelo. Além disso, iremos discutir as relações de poder que existem dentro das instituições, que isso também está diretamente relacionado ao comportamento dos indivíduos dentro das organizações. Não tem como não adentrarmos também no campo das relações de poder que existem nas organizações. Nesse contexto, a gente não pode deixar de lado de falar sobre a burocracia, que as organizações burocráticas, elas se destacam bastante pelo seu modus operandi, da formalidade, pela padronização dos procedimentos, pela divisão do trabalho, são extremamente hierarquizadas. E a burocracia, ela é um fenômeno que não é simples, é um fenômeno complexo, que pode ser entendido como um sistema social, como uma organização burocrática ou um grupo social também. Nesse contexto, Weber, ele acredita que a burocracia é uma organização que confere àqueles que a ela controlam uma imensa parcela de poder. Weber, ele acredita que o fenômeno da dominação ele é definido por uma tipologia de fontes de autoridade que são legítimas, né? E ele define aqui 3 tipos, a carismática, a tradicional e a racional legal. Além disso, a burocracia, no modelo proposto por Weber, ele é sinônimo, né, de eficiência técnica. E é válido frisar, gente, por que é tão importante estudar esse tema? Porque o comportamento do indivíduo ele é influenciado pelo sistema de normas que envolve a organização, dentro desse sistema, dentro dessa organização burocrática. Nesse contexto, a burocracia ela gera também disfuncionalidade. E essa disfuncionalidade ela é resultado da interação das pessoas com essa estrutura organizacional. As disfunções seriam a diferença entre a estrutura formal definida e a estrutura que de fato existe e que se é percebida. E aí nós temos alguns exemplos: a resistência às mudanças, a despersonalização dos relacionamentos, a ausência de inovação e conformidade com as rotinas, a exibição de sinais de autoridade, a internalização e o elevado apego às normas, o excesso de formalização de rotinas e de registros, as dificuldades no atendimento a clientes e conflitos com o público e a hierarquização do processo de tomada de decisão. E os problemas que, em geral, atingem as organizações formais são o particularismo, o nepotismo, o excesso de regras e a hierarquia. E como a gente falou, né, a disfuncionalidade ela está relacionada entre aquilo que de fato é definido e aquilo que de fato é manifestado. E isso está muito relacionado como aquilo que é aparente e aquilo que é aquela dimensão oculta. A dimensão aparente ou visível, né, dessas organizações públicas é aquela que é a organização formal, é aquela que tem suas diretrizes, as suas normas. Já a dimensão oculta diz respeito àqueles arranjos informais, diz respeito àquilo que não é tão claro, aquilo que não é tão nítido. E esses são outros desafios que nós enfrentamos dentro das organizações públicas. Atrelado a isso, a liderança nas instituições públicas, ela tem um papel imprescindível. E existem vários conceitos, né, sobre a questão das lideranças. A função administrativa, denominada direção, está associada à atividade de conduzir pessoas para ação orientadas por objetivos da gestão. Quando a gente observa aqui essa imagem,
a função do líder, né, da liderança, além dessa função própria de direção, é fazer com que todos se influenciem pessoas para que todos sigam na mesma direção, para que todos tenham a mesma linguagem e ao questionamento. Mas isso seria uma instância, um nível de dominação? O líder, ele deve ser o agente condutor, que no caso é a ação que faz a partir da implementação de diferentes mecanismos de motivação humana. É um ícone de comportamento e desempenho para os membros da organização. É aquela pessoa que nós temos como a referência e que ela pode criar estratégias motivacionais para o alcance dos objetivos. E atrelado a isso, outro aspecto que nós vamos aprofundar na leitura do material é a questão do poder da política, dessa influência no comportamento organizacional, que nós já estamos discutindo aqui em outros momentos. A administração pública, ela é um espaço em que se interagem setores de interesse bastante heterogêneos, são várias pessoas, as pessoas têm motivações diferentes, consequentemente interesses e ações diferentes. Aqui nós temos os tipos de dominação, o carismático, o tradicional e o racional legal. No nosso material didático, nós ainda iremos aprofundar sobre as tipologias do poder. O poder coercitivo, o poder de recompensa, o poder legítimo, o poder de talento e o poder de referência. Nas nossas considerações finais, enfatizamos os elementos que mais influenciam a dominação na interação humana na organização pública, que são as noções de cargo, de carreira e de natureza das relações institucionais que vinculam o indivíduo à organização, e os elementos que afetam a motivação das pessoas no ambiente organizacional público. Na nossa videoaula, nós apenas pincelamos e vocês vão poder aprofundar tudo isso que foi visto no nosso material didático. Nós encerramos com a seguinte frase: os parâmetros racionais, formais, entre outros, que subjazem a organização dos processos e a divisão do trabalho no âmbito das organizações públicas, não podem ser desconsiderados no momento da análise e do diagnóstico da ação das pessoas e da atuação gerencial. Esse foi o nosso livro base, que nós também iremos fornecer a vocês, e até mais.